Olá, olá, meu amigo, minha amiga, concurseiro e concurseira. Vamos lá dar sequência aqui ao nosso estudo do direito penal, a nossa aula 2 aqui durante essa semana. E durante um mês inteiro a gente vai estar disponibilizando conteúdo gratuito para você no nosso projeto de carreira policial. Como eu falei na nossa aula passada, pessoal, não perca a oportunidade de entrar no serviço público, na carreira policial. Se você que sempre sonhou em ser um policial, agora é a hora. 2020 vai dar um boom imenso de concurso de carreira policial. Você não pode perder essa oportunidade. E nós aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar, estamos disponibilizando para você durante todo esse mês de novembro e até quando a coordenação determinar, material gratuito para que você possa já mergulhar nesse mundo da carreira policial, se inteirar a respeito dos assuntos, dos concursos, né? Baixar os materiais que nós disponibilizamos para vocês através das nossas redes sociais, da própria rede social do Sou Concurseiro e Vou Passar, da minha rede social, @Delta Ivo Martins, do professor Fábio Silva, @Delta Fábio Silva, e do próprio professor Fernando Bezerra, @Delta Fernando Bezerra, nós três que estamos encabeçando aqui a coordenação desses cursos de carreira policial aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar. Na aula passada, a gente trabalhou princípios, a teoria geral, né? A teoria geral dos princípios, elenquei para vocês todo um arcabouço principiológico de direito penal, do direito penal, né? Aqueles princípios cuja aplicação concreta se revelam no dia a dia do direito penal, né? E você precisa visualizar. 3 deles eu quero trabalhar em espécie com vocês hoje. O princípio da intervenção mínima é o primeiro princípio, e depois a gente vai fazer numa outra aula, né? Na aula que vem a gente vai fazer uns exercícios a respeito de alguns princípios que a gente trabalhou nessas 2 aulas, e na próxima semana nós já vamos entrar com um assunto novo para você, tá bom? De maneira gratuita. Princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção. Deixa eu escrever melhor aqui para você. Princípio da intervenção mínima. Veja só, pessoal. Segundo o princípio da intervenção mínima, a primeira coisa que você precisa relembrar aqui, eu falei para você, ele é um princípio relacionado com a missão fundamental do direito penal. Ela é relacionada com a missão fundamental do direito penal. E o próprio nome já está falando, né? A intervenção do direito penal, ela não deve ocorrer de toda maneira. Ela não é, o nome já está dizendo, a intervenção do direito penal deve ser mínima e não máxima. Significando dizer que o direito penal não atua em todos os casos. O direito penal só atua quando estritamente necessário. Direito penal só atua quando estritamente necessário, tá? Só atua quando estritamente necessário, porque não é em todo caso que o direito penal vai atuar. A intervenção dele é mínima, não é máxima. Por que isso, pessoal? Porque o direito penal é aquele que tem a consequência jurídica mais grave. Então ele não pode sair atuando toda hora, a todo momento. Pensa no seguinte, aquele cara que está dirigindo uma moto sem capacete. Ele é parado na rua e levado à delegacia. Imagina se dirigir sem capacete fosse crime. Incide a atuação do direito penal em dirigir, incide o direito penal na conduta de alguém que pilota moto sem capacete? Quem é que vai resolver esse problema? É o direito penal? Não, o direito administrativo resolve, aplica uma multa lá para ele. Compreende, pessoal? O direito administrativo resolve, não precisa do direito penal. Agora, se esse cara que está pilotando a moto sem capacete atropela e mata alguém, opa, peraí, agora a coisa ficou séria. Está tratando de um bem jurídico indispensável ao convívio social, que é a vida. Aí a atuação do direito penal, ela tem que ser efetivada, porque aconteceu algo sério, estritamente necessário, beleza?
Então, o direito penal só atua quando estritamente necessário. O caráter do direito penal, o caráter de atuação do direito penal, tá? É subsidiário. O caráter de atuação do direito penal é subsidiário. Se os outros ramos do direito não resolverem, aí ele vai resolver, aí ele vai entrar na jogada, tá bom? Ele é subsidiário, beleza? O direito penal só atua quando estritamente necessário e também quando houver uma relevante e intolerável lesão a um bem jurídico. Tá bom? Quando houver uma lesão relevante e intolerável a um bem jurídico. Se não houver lesão a bem jurídico, direito penal não atua. Direito penal passa a não ter interesse. Porque se não macula nenhum bem jurídico, se não ataca nenhum bem jurídico de maneira relevante, direito penal não vai atuar. É o que acontece naqueles casos de furto insignificante. Já ouviram falar aí no princípio da insignificância ou da bagatela? Afasta-se a aplicação do direito penal quando a gente está falando de furto de bagatela. O direito penal não tem interesse. Por quê? Porque por mais até que haja uma lesão, por exemplo, se o cara subtraiu um cigarro do outro, por mais que haja lesão ao patrimônio da pessoa, o cara está um cigarro mais pobre e o ladrão está um cigarro mais rico. Mas a pergunta que fica é, isso tem o condão de lesar de maneira relevante e intolerável o bem jurídico, patrimônio da pessoa? Não tem. Então afasta a aplicação do direito penal. O direito penal só se preocupa com aquelas condutas relevantes. Por isso que dizem que ele é fragmentário, fragmentário, ou seja, ele não se preocupa com todas as condutas, ele se preocupa com algumas condutas, com condutas fragmentárias. A preocupação dele é em fragmentos, não são todas as condutas, são aquelas condutas que causam relevante lesão a bem jurídico. Portanto, a atuação do direito penal também é fragmentária, ela ocorre em fragmentos, ou seja, só naquelas condutas que efetivamente causarem relevante lesão ou perigo de lesão a bem jurídico. Olha aí o princípio da intervenção mínima. É aqui que nasce o princípio, a gente não falou deles, mas é uma decorrência do princípio da intervenção mínima, o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é muitíssimo aplicado no direito penal hoje em dia, porque ele afasta a aplicação do direito penal. Veja, e aí é tão interessante que por mais que eu tenha uma conduta descrita na lei, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, se essa subtração não ataca de maneira relevante e intolerável um bem jurídico, o direito penal não atua, porque ele é fragmentário. Olha que interessante, o princípio da insignificância afasta a aplicação do direito penal. Beleza? Próximo princípio que eu quero conversar com vocês é o princípio da materialização dos fatos. Princípio da materialização dos fatos. Princípio da materialização dos fatos. Esse é um princípio o quê, pessoal? Relacionado com o fato praticado pelo agente, né? Esse princípio da materialização dos fatos está relacionado com o fato praticado pelo agente. Assim como o princípio da intervenção mínima está relacionado com o quê? Com a missão fundamental do direito penal, que é o quê? Proteger bens jurídicos. Segundo o princípio da materialização dos fatos, o direito penal só começa a atuar, ou o direito penal só tem interesse em punir aquele cidadão que pelo menos inicia ou exterioriza. Olha que legal essa palavra para poder facilitar.
Materialização aqui também é chamada de exteriorização. Exteriorização. Há necessidade de que o agente exteriorize a intenção criminosa dele. Isso porque o direito penal, ele tem um caminho, na verdade, o crime, ele tem um caminho a percorrer, que é o chamado iter criminis. Já ouviram falar no iter criminis? É o chamado caminho do crime. Esse iter criminis, ele tem 4 fases. Ele tem a fase da cogitação, ele tem a fase da preparação, ele tem a fase da preparação, ele tem a fase da execução do delito e ele tem a fase da consumação do delito. Veja, tudo isso pensando aqui na exteriorização dos fatos. Vem cá, o direito penal, ele pune aquele que cogita o delito. O que é cogitar um delito? Cogitar é ter a ideia, a simples ideia do crime. Pô, estou pensando em meter uma fita, né? Como se diz no jargão aí da bandidagem. Estou pensando em meter uma fita. Estou pensando em cometer o crime. Ou quem aqui já teve vontade, por exemplo, de matar o chefe? Né? Já teve, Marcos? Falar para ele aqui, hein? Quem aqui já teve vontade de matar o chefe ou de matar alguém? Pô, quero matar esse cidadão. Você já pode ser punido por conta disso? Não, isso é apenas a cogitação, não pode. Você já exteriorizou a sua intenção? Você já materializou a sua intenção? Ainda não. Direito penal não pune a cogitação. Direito penal pune a preparação? Em regra, não. A gente até tem algumas exceções aqui. Por quê? Porque na fase da preparação é aquela fase em que o agente está o quê? Reunindo meios ainda para colocar em prática. Ele não começou a exteriorizar. Por exemplo, aqueles caras que vão assaltar um banco amanhã, hoje, estão numa residência, né, reunindo lá os mapas do banco, reunindo maçarico, serrote, né, pé de cabra, tudo lá, porra toda lá que eles vão utilizar para poder estourar o banco amanhã. Eles já começaram a quebrar a porta para poder chegar no cofre, para poder subtrair? Não, ainda não. Eles ainda estão em atos preparatórios. Eles já materializaram, já exteriorizaram, já tiraram de dentro deles, por isso que é exteriorizar. Já tiraram de dentro deles a intenção criminosa? Ainda não. Eles estão reunindo meios nessas 2 fases aqui, ó. Né? Aqui nessa é só a simples ideia, aqui ele está reunindo meio. Via de regra, o direito não pune ato preparatório, tá? Não pune ato preparatório. Tem algumas exceções, terrorismo, por exemplo, é uma das exceções, né? Por exemplo, eu não vou esperar o cara, eu não vou esperar o cidadão lá, que está fazendo uma bomba, colocar a bomba no shopping center para começar a punir ele, né? Para eles... Eu não vou esperar ele exteriorizar a conduta terrorista dele, porque se ele colocar a bomba no prédio, então se ele subir no avião, sequestrar o avião para jogar na torre, eu não vou conseguir conter. Eu posso, no caso do terrorismo, punir o ato preparatório, né? Ainda que ele não tenha exteriorizado, são exceções. O crime de formação de quadrilha também o é, né? O crime de petrecho para falsificação de moeda falsa, o crime de petrecho para o tráfico de drogas, lá do artigo 34 da Lei de Drogas também, enfim. Ainda não ocorreu a exteriorização, mas o legislador resolve punir antecipadamente aqui em sede de exceção. Mas o princípio da exteriorização, ele começa a ser ventilado aqui, ó, na execução do delito, tá? É aqui, na execução do delito, que você vai fazer conexão com a exteriorização. Beleza? Tranquilo? Direito penal começa a punir aqui, ó. Direito penal começa a punir. Eu falo começa a punir por quê? Porque para que ele possa ser punido, ele tem que pelo menos ter iniciado a execução. Se ele vai consumar ou não, se ele vai realizar o tipo penal todo ou não, é uma outra situação. Ele pode ser interrompido, ele pode desistir, né? E aí pode haver tentativa, ou ele responde pelos atos até então praticados, desistência voluntária, arrependimento eficaz.
coisa que a gente vai ver aí no nosso curso no decorrer da nossa preparação. Beleza? Consumação também, lógico, é punida, é o momento da realização plena do tipo penal. Então, aqui na exteriorização há necessidade de que o agente exteriorize, materialize os fatos para que possa começar a ser punido. Fácil isso, pessoal? Princípio da intervenção mínima, princípio da exteriorização ou da materialização dos fatos e o princípio da legalidade. Olha aí, ó. E agora o princípio da legalidade. Como eu falei para vocês, o princípio da legalidade, ele é tão importante, mas tão importante que ele inaugura o Código Penal, tá? É um princípio relacionado com o fato praticado pelo agente, tá? Ele é um princípio relacionado com o fato praticado pelo agente e ele inaugura o Código Penal, artigo 1º do Código Penal. Posso até colocar aqui para você ver, olha lá, ó. O Código Penal, ele diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Vou colocar aqui a disposição do artigo: não há crime sem lei anterior que o defina, vírgula, não há pena sem prévia cominação legal. Veja só, esse é o postulado, né, do artigo 1º do Código Penal, ele é o princípio da legalidade. Professor, mas não está escrito legalidade aí no artigo 1º, está escrito o quê? Olha lá, anterioridade da lei penal, verdade. Olha, eu tenho que dizer a vocês que o princípio da legalidade, esse princípio aqui, ele tem vários desdobramentos, tá? Ele tem vários desdobramentos. Ele tem vários desdobramentos e esses desdobramentos caem em prova. A gente precisa compreender esse artigo 1º do Código Penal. Tem gente que chama ele... Opa, aqui eu risquei, eu não quero riscar, eu quero marcar. Esse artigo 1º do Código Penal, tem muita gente que chama ele de anterioridade, tem gente que chama de reserva legal, tem gente que chama de legalidade. Está errado? Não, não está errado. Por que não está? Porque ele tem desdobramentos. Engana-se quem pensa que o princípio da legalidade é só não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Outros postulados, outros princípios corolários decorrentes, né, estão inseridos nessa definição, não há crime sem lei anterior. Veja, primeira coisa que você precisa saber, não há crime sem lei. Que lei é essa aqui? Né? Não há crime sem lei. Porque quando eu falo de lei, eu tenho que pensar, o que é lei? Eu tenho várias espécies normativas, A medida provisória, por exemplo, ela tem força de lei? Tem força de lei. Olha lá, no artigo 62 da Constituição. Serão editadas medidas provisórias com força de lei. Então ela tem poder cogente. Agora, medida provisória, por exemplo, pode criar um crime? Está definindo agora, né? Estou aqui vendo o Marcos, que sai uma medida provisória dizendo que usar fone de ouvido é crime depois das 22 horas. Sei lá. Usar fone de ouvido é crime. Pode uma medida provisória? O presidente baixa uma medida provisória dizendo usar fone depois das 22 horas. Pode isso, presidente? Não pode. Por quê? Porque essa lei que cria crime tem que ser uma lei ordinária ou complementar, uma lei subordinada ao devido processo legislativo. Não pode ser uma medida provisória, não pode ser um decreto-lei, não pode ser um decreto, não pode ser uma portaria, não pode ser uma resolução, não pode ser uma orientação normativa, só pode ser uma lei ordinária, tá? Então, olha aqui, ó, quando a gente bota não há crime sem lei, olha aqui o primeiro desdobramento aqui, ó.
não há crime sem lei. Que lei é essa? É o que eu chamo de lei em sentido estrito, que é aquela lei subordinada ao devido processo legislativo na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, que culmina com uma edição de uma lei ordinária ou lei complementar. Toda lei que cria crime, pessoal, pode reparar, toda lei que cria crime é uma lei ordinária ou lei complementar, sempre será, sob pena, se assim não for, de estarmos diante de uma ilegalidade, porque o princípio da legalidade diz, não há crime sem lei, tá bom? E essa lei tem que ser o quê? Essa lei tem que ser uma lei anterior. Ela tem que ser anterior aos fatos que ela pretende punir, né? Eu não posso, por exemplo, aqui, cidadão cometeu um fato, determinado fato, não tem lei para isso. Aí é criada uma lei para tutelar esse fato aqui. Não pode. Primeiro eu tenho que ter a lei, né? A lei tem que ser anterior ao fato. Se ele praticou um fato aqui, eu tenho uma lei anterior que vai se aplicar ao fato. O contrário é que não pode. A lei tem que ser anterior para evitar a retroatividade maléfica, né? Porque a retroatividade, a lei penal, ela até pode retroagir, mas só para beneficiar. A lei, portanto, tem que ser anterior aos fatos que se pretende punir. É o que aconteceu com o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, lá naquele caso da morte da Daniela Pérez. Porque a Daniela Pérez foi assassinada lá pelo Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. Depois, os mais novos, jogam no Google aí para vocês verem o que aconteceu. A Daniela, filha de uma novelista, na época ela fazia a novela de Corpo e Alma, da mãe dela, inclusive, e ela foi assassinada lá pelo Guilherme de Pádua e pela Paula Tomás, namorada dele, a golpes de tesoura. Naquela época, o homicídio qualificado, do qual a Daniela havia sido vítima, não era crime hediondo, o homicídio qualificado. Aí a mãe dela, a Glória Pérez, começou a colher no Brasil inteiro assinaturas para que o crime de homicídio qualificado pudesse ser hediondo. Ela conseguiu as assinaturas, mas um deputado lá pegou e fez a proposição legislativa e o crime de homicídio qualificado, olha só para você ter uma ideia, o fato aconteceu em 28/12/92. E o homicídio qualificado como hediondo, porque a lei dos crimes hediondos é de 90, mas somente em 1994 a lei dos crimes hediondos foi alterada para que o homicídio qualificado fosse hediondo. Pô, então vamos aplicar ao Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. Não pode, porque a lei tem que ser anterior e não posterior ao fato que ela pretende incriminar. Não pode se aplicar o homicídio qualificado hediondo ao Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. Só dali para frente. Se aqui na frente eu tiver um outro fato de homicídio qualificado, aí vai poder ser aplicado, mas para trás não. Por isso que a lei é uma lei, por isso é que disse lá, não há crime sem lei, e essa lei tem que ser anterior para evitar a retroatividade maléfica, tá, pessoal? A lei tem que ser anterior para evitar a retroatividade maléfica, porque a retroatividade benéfica é permitida. Beleza, pessoal? Essa lei, né, que tem que ser uma lei ordinária, uma lei complementar e também tem que ser anterior, tem que ser uma lei o quê, pessoal? Escrita. Olha aqui os desdobramentos do princípio da legalidade. Tem que ser uma lei escrita. Por quê, pessoal? Tem que ser uma lei escrita. Tem que ser uma lei positivada. Positivada aonde? No nosso código ou nas nossas leis especiais. Por quê? Para evitar costume incriminador. Costume não pode. O que é costume? Costume é uma prática reiterada a respeito de determinada situação.
Não posso punir alguém pela prática de costume, só posso punir alguém quando há uma lei anterior positivada, tá bom, pessoal? Ela visa evitar, portanto, aqui, ó, o costume incriminador. Visa evitar o costume incriminador. Então veja, não há crime sem lei anterior que o defina. E outra coisa, quando eu falo que o defina, né, eu tenho que... Deixa eu fazer na outra... Deixa eu colocar tudo nessa tela aqui para ficar legal. Aqui, ó, quando eu falo em não há crime sem lei, não há crime sem lei. E tudo que eu falar para crime vale para a pena também, tá? Sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Sem prévia cominação legal. Essa lei tem que ser uma lei, a gente já falou na outra tela, né? Tem que ser uma lei anterior, tem que ser uma lei escrita e tem que ser uma lei estrita. Veja, ela tem que ser uma lei, né? Não pode ser decreto, por exemplo, conforme eu falei aqui na tela passada, ó, né? Ela tem que ser anterior para evitar a retroatividade maléfica, ela tem que ser escrita e ela tem que ser estrita, ou seja, o intérprete ele só pode valer exatamente daquilo que está escrito na lei. A lei começa aqui e termina aqui, o intérprete só pode trabalhar com o que efetivamente está contido na lei. Quer ver só? Eu te dou um exemplo bem claro aqui, ó. Olha esse artigo aqui para você ter uma ideia. Aqui o Código Penal, deixa eu clicar aqui, dá uma olhadinha nesse artigo aqui. Artigo 319-A. Deixar o diretor, até já falei dele na aula passada, deixar o diretor de penitenciário ou agente público de cumprir seu dever de vedar o preso, o acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Veja lá, deixar o diretor de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio similar. Ou seja, se o diretor da penitenciária deixar entrar um celular na cadeia, ele vai responder por esse crime aí de prevaricação imprópria. Agora eu pergunto, que crime responde o diretor da penitenciária que deixa entrar um carregador de celular? Carregador. Como é que o cara vai falar no telefone? É porque não tem celular na cadeia, né, pessoal? Mas o exemplo é hipotético. Imagina aí, hipotético, não tem celular na cadeia. O Brasil não tem, sei lá. Aí imagina que entrou esporadicamente, né, ou eventualmente entrou um celular na cadeia. Coisa improvável, tá? O diretor da penitenciária responde, mas se ele deixar entrar um carregador, só o carregador, responde por algum crime, sim ou não? Não, não vai responder. Por quê? Porque eu tenho que analisar, sobre o aspecto da legalidade, o tipo penal de maneira estrita, tal como ele está positivado aí na lei. Está escrito, professor, faz uma analogia, ele esqueceu de dizer. Se ele esqueceu de dizer, eu não posso apenar. Não posso fazer uma analogia para prejudicar, para beneficiar até posso, para beneficiar pode tudo, mas para prejudicar eu não posso. Não pode. Professor, mas se entrar o carregador, entrou, não posso fazer nada. Tá bom? Não há o que fazer, porque a lei tem que ser analisada de maneira estrita, ou seja, para evitar, né? Para evitar, não vou escrever esses aqui, porque já escrevi na outra página, tá, pessoal? Esse aqui, escrevi já na página anterior. Para evitar analogia incriminadora. Não posso fazer analogia incriminadora, não posso fazer analogia para prejudicar, posso fazer analogia para beneficiar. Por exemplo, não se pune um médico, né, que pratica um aborto para salvar a vida da gestante. Agora eu posso punir o Marcos, que pratica um aborto para salvar a vida da gestante? Via de regra, eu posso punir o Marcos para salvar
Eu posso punir o Marcos, porque o Marcos ele praticou um aborto para salvar a vida da gestante, sim. Mas o artigo 128 do Código Penal diz: só não se pune o aborto quando praticado por médico. Marcos é médico? Não. Marcos não é médico, então não posso deixar de analisar essa perspectiva. Por quê? Só não se pune o aborto quando praticado por médico para salvar a vida da gestante. Então, Marcos, em tese, vai responder pelo crime. Agora a pergunta é: posso fazer uma analogia para beneficiar? Ele não é médico, ele é responsável aqui pelo setor de informática, mas estava passando na rua e para salvar a vida da gestante, ele acabou praticando o aborto. Posso fazer uma analogia para beneficiar nesse caso e fazer com que ele não responda pelo crime de aborto. Então, a analogia para beneficiar pode, o que não pode é para prejudicar, beleza? E por último aqui, dentro do princípio da legalidade, eu tenho que ter, além de uma lei anterior que seja escrita, estrita, tem que ser uma lei certa, tá? Uma lei certa, uma lei o quê? Taxativa, tá? Uma lei taxativa. Uma lei taxativa, uma lei que contenha um mandato de certeza. Para quê? Para evitar entendimentos diversos sobre o tipo penal. Sobre o tipo penal. Estou falando isso porque, certa ocasião, eu tenho um colega da polícia, delegado, que fez, eu conto sempre esses casos em sala de aula, que ele fez um caso de estupro em que uma jovem de 16 anos, ela estava em casa, a mãe tinha comprado uns móveis, numa loja dessas aí de móvel, e o montador foi montar o móvel. A mãe tinha saído para trabalhar, só ficou a menina de 16 anos em casa. A menina bonitinha, rapaz, tinha que ver, a menina, coisa mais linda. Ficou em casa, estava shortinho, bermudinha, né? E tal, o montador de móveis gostou. E aí falou: escuta, você pode me ajudar? Ela falou: posso. Segura para mim aqui as portas que eu vou parafusar. Na hora que ela segurou, ele parafusou outra coisa. Ele chegou por trás e meteu a mão nos peitinhos dela e gritar: socorro, estupro, não sei o quê. Chamou a polícia, a viatura chegou em 5 minutos. 5 minutos não, meia hora, né? Meia hora, 40 minutos. A viatura chegou, levou todo mundo para a delegacia. Levou todo mundo para a delegacia, chegou lá, o delegado: pá, estupro, pô. Isso é estupro. Né? Constranger alguém mediante violência ou conjunção carnal, não foi conjunção carnal, né? Mas, ou a praticar outro ato libidinoso, tá aí. Delegado, pá, estupro, mandou para o juiz, fez o flagrante, encaminhou para o juiz em 24 horas, o juiz, pá, relaxou a prisão em flagrante, falou: isso não é estupro, isso é na época, né? Isso é importunação ofensiva ao pudor. Aí qual a conclusão que a gente chega? Não era estupro porque não era a filha do juiz, porque se fosse a filha do juiz era estupro, né? Mas o problema do juiz o problema não é do juiz, o problema é do legislador que criou uma lei porosa, sem um conteúdo taxativo, dando margem a ilegalidades. Quando ele coloca lá outro ato libidinoso, o que é outro ato libidinoso? Compreende? Fica difícil de você visualizar, porque ele dá margem a interpretações, é muito aberto e necessita de uma valoração. Lembra daquele exemplo no ônibus lá em São Paulo, que o cidadão estava no ônibus, aí ele resolveu descascar a mandioca no ônibus. Estou falando no sentido figurado, tá? Descascar a mandioca, se masturbar dentro do ônibus e ejaculou numa senhora. Que a senhora gritou, todo mundo pegou, deram um pau no cara, levaram para a delegacia, o delegado, pá, estupro. Mandou o cara para audiência de custódia, o juiz falou: isso não é estupro, isso é importunação ofensiva ao pudor. Soltou o cara na hora, relaxou a prisão. Ela foi embora, entrou no ônibus, para ir para casa. E o que ele fez no ônibus? A mesma coisa, descascou a mandioca de novo, ejaculou em uma outra mulher, gritaria, pá, socorro, você quer levar para a delegacia. Chegaram na delegacia, o delegado, pá, estupro. Aí, rapaz, a imprensa nacional já caiu de pau. Lembra disso? Só consultar aí na internet aí. A imprensa que é um absurdo, não sei o que, ele foi solto ontem, não sei o que, blá, blá, blá. O delegado, pá, mandou para a justiça. Quando mandou para a justiça, o juiz, pá, estupro. Porra, ontem não era. Ontem não era estupro, como é que hoje é estupro? Porra, gente, não dá. Tanto é assim que o legislador criou outro tipo penal, agora resolvendo a situação, agora de maneira taxativa. Quer ver só? Vou até mostrar para você.
Olha aqui, ó, ele criou acho que o 215A. Olha só, 215A para esses casos de ônibus, inclusive. Olha lá, ó. Importunação sexual, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, aí no caso a masturbação, né? Com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena reclusão de 1 a 5. Isso foi inserido em 2018, o fato aconteceu também em 2018, antes da edição da lei. Compreende? Agora veio o legislador e praticou um ato taxativo, né? Praticou, na verdade, criou uma lei taxativa. Deu para visualizar? Então a legalidade é muito mais do que não há crime sem lei anterior, tá? Ela engloba esses aspectos aqui de que a lei tem que ser uma lei ordinária ou complementar, anterior, escrita, estrita, certa e além de tudo, necessária. Necessária, tá? Por conta do princípio da intervenção mínima. Aí está, portanto, o princípio da legalidade. Cuidado, não há crime sem lei e não há pena sem lei anterior também que o defina, tá? Tá aí, portanto, o princípio da legalidade. Falamos sobre 3 princípios em espécie e na próxima aula aí do nosso Projeto Caveira a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom, pessoal? Um abraço, a gente se vê na próxima aula. Até mais!